Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Hoje, como sempre, uma figura importante nos dá a honra da presença. Eu me refiro ao Tony Curiatti, Antônio Salim Curiatti Júnior. É isso? É isso, Faustão. Como vai, Tony? Graças a Deus, bem. Vou chamá-lo de Curiatti. Tá ótimo. Pode ser? É sim. E a honra é toda minha em estar aqui com uma figura como você, um cara maravilhoso, um jornalista histórico, uma personalidade e uma pessoa de uma alma que poucas vezes a gente cruza na nossa vida. Eu que tenho muita honra. E no meu primeiro podcast, viu? Primeira vez que eu faço. É a primeira. Que bom, eu estou no começo no podcast. Mas você tem escola. Eu trabalhei já 62 anos na imprensa, mas é a primeira vez que eu apresento, né? Então, os ouvintes aí, os telespectadores é que vão depois dizer se eu estou me saindo bem ou estou me saindo mal. Você não tem como sair mal. É preciso que eles se inscrevam e apertem o sininho que aparece sempre na tela, viu? Mas se inscrever no canal do YouTube, né? A gente está no YouTube. Eu estou inscrito já. A gente está no Facebook. E você vai bem. Instagram, AllTV, do Luquete, e TV aberta, que vai para o ar sempre às 17 horas, todos os dias, diariamente. Você é de Avaré, né, Tony? Eu sou nascido em Avaré, em 67. Vim pequenininho para cá porque foi quando meu pai se elegeu deputado a primeira vez. Sim. Então ele se elegeu em 66, eu nasci em 60. Eu já nasci filho de deputado, né? Sim. Ele fala que ele nasceu filho de sapateiro. Sim, e eu nasci filho de deputado. Filho de deputado. Mas aí ele já estava na transição para São Paulo. Só deu tempo de eu nascer e vim para cá menos de um ano. Seu pai teve uma carreira bonita na política, né? Ele sim. foi prefeito de São Paulo. Teve deputado federal. 10 mandatos de deputado estadual, deputado federal constituinte, prefeito de São Paulo em 82. Médico, né? Sanitarista, otorrino, oftalmo de toda a média sorocabana lá em Avaré. Sim. Ele teve um começo interessante ali. Não sei se dá pra gente contar depois, mas dá pra contar. Dá, vamos contar sim, vamos contar. Fala um pouquinho de você, da sua família. Você é casado? Eu sou casado há 27 anos com a Viviane. Tem dois moleques. Filhos, 2 moleques. De 26. Olha a Vivi aí. Olha como era. Nossa, eu tinha cabelo. Eu era magro. A Vivi tá igualzinha. Tá menininha, magrinha. Ela usa roupa de 20, 30 anos atrás e fala, olha como entra. Eu falo, eu tenho um cachecol que também serve direitinho. Aí você nem pensava em ser vereador ou já era vereador? Não, eu já era, já tinha isso aí, foi em 97. Já estava eleito. Ele teve 2 mandatos como vereador de São Paulo. Exato. Aí, num determinado dia, ele falou, não quero mais. E não se candidatou mais. Por que isso? Eu era muito louco, né, Fausto? Para começar, né? Eu batia muito, brigava muito, arrumei muito inimigo. Sim. Às vezes a gente quer lutar contra um sistema que está implantado aí, né? Sim. E acaba sendo quase o idiota do Dostoiévski, né? Entendeu? Então a gente acaba se decepcionando um pouquinho, não conseguia, o trabalho não rendia, a vida era muito complicada. Eu sempre gostei muito da minha família, sempre fui muito caseiro. Aliás, eu fui muito criticado até porque eu ia muito para casa. E político não pode ficar em casa. Político tem que ir para a rua. Então, aí foi indo. Surgiu uma oportunidade na época, eu saí candidato a vice-prefeito no final do meu segundo mandato. Maluf, fui vice, né? do Maluf, quando o Kassab saiu com o Serra. Na época, o candidato do PSDB, na época, era o Saulo de Castro Abreu Filho, que era o secretário de Segurança na época, que era traço nas pesquisas, não tinha nada. A Marta era uma prefeita que tinha uma rejeição de mais de 50%, e isso, em termos de pesquisa, mostra que o candidato é inelegível em 2 turnos. Ela tinha uma rejeição 10% maior que a do Maluf, que já não era baixa, e tinha o Maluf como candidato de oposição. Então, o candidato do governo ia perder a eleição, o candidato da oposição era traço, o Maluf ia ganhar a eleição, e estava com 40%, 50%. E aí o Serra viu isso, evidentemente, né? Falou, não, peraí, a gente vai deixar a prefeitura para o Maluf? Vou sair eu candidato. Só que eu já tinha passado pela convenção, já estava lá e tal, e acabamos perdendo a eleição. Curiatti, mas só quando a gente senta na cadeira que vê que não consegue fazer o que precisa ser feito. Amarras de tudo quanto é jeito, né? Tudo, o sistema muito complicado. Eu não me elegi vereador, mas fui secretário 2 vezes, né?
E você chega com umas ideias novas e tal, e não consegue fazer. E você ainda, que foi um secretário de esporte, voltaram para o mais carente, né, Fausto? Que é muito mais difícil, né? Entendeu? Porque você que tem que arrumar verbas, você contraria muito interesse e tal, e você acaba tendo algumas realizações que são sua marca. Carinho, com certeza, só para Deus mesmo. Eu guardo com muito carinho porque eu consegui fazer belas coisinhas. Sim. Uma delas foi levar a molecada para jogar futebol lá no Japão. Isso é incrível, inesquecível para todos eles. 5 cidades. Poxa. 10 jogos, nós perdemos apenas um jogo. E eu pedi, o Mirandinha era o técnico, lembra o Mirandinha? Claro. Foi do teu time, São Paulo. Sim. O Mirandinha é aquele que quebrou a perna. O Mirandinha quebrou a perna, não é o outro. Ele foi o técnico. E eu pedi para ele, falei, olha, se você aceitar a vontade de algum deputado, ou indicação de algum deputado, eu vou trocar você, eu não quero isso. Eu quero que você escolha os mais pobres e os melhores do futebol, no futebol. E assim foi feito. Então você ganhou um lugarzinho no céu, mas criou muito inimigo, né? Criei. Na terra, né? Criei. Mas isso essa é a verdade, é isso que acontece. Mas isso é assim mesmo, né? A gente sabe que você não pode agradar todo mundo, não consegue, né? Não. E às vezes até faz algumas injustiças, infelizmente, mas não acerta sempre. Deus está vendo lá que não é vontade de fazer mal a ninguém, né? Curiati, você foi formado em 89, advogado. Por que você escolheu essa carreira? Na verdade, foi escolhido, viu, Fausto? Eu não escolhi. Meu pai que me direcionou para fazer o direito ali. Eles que incentivaram e tal. Eu já tinha uma tendência à área de comunicação, mas naquela época era menos... eles não consideravam que fosse uma carreira... minha formatura aí. Formatura. Elcio, Nilson, Michel Haddad, Edu, Almingrone. O Charlão. O Carlos morreu, esse aqui, infelizmente, já um menino. Olha meu pai como estava bem. Estava muito bem, muito bem. Tá gordinho, hein? Você vê que é de família isso aí. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo seu pai, viu, Curiati? E aí a gente acabou indo pro direito. Fui bem feliz. Ao longo da vida me dei muito bem, eu trabalhei muito em sustentação oral, quer dizer, eu usei a parte do direito para fazer. Tão bonito isso. Era ótimo. Eu fiz inúmeros plenários do Tribunal do Júri, né, que era uma pressão, uma diversão muito boa, né? Mas isso tudo eu fui perdendo também um pouco de interesse e com a pandemia que virou tudo virtual, né? Às vezes você ia fazer uma sustentação oral já pessoalmente, já tinha um dormindo, o outro comendo bolacha. Pô, no computador o efeito é zero. É muito frio, né? É muito frio, distante e tal. E eu fui perdendo o interesse e ela foi perdendo a importância também. Sim, é verdade. E infelizmente eu abandonei, mas estamos aqui. Quem sabe a gente faz um podcast permanente junto. Já que você falou nisso, em Covid, você acha que as pessoas pós-Covid estão melhores ou piores? Pô, que pergunta, hein? Eu acho que o mundo é pior. Eu também acho. Eu acho que o mundo está muito mal. Eu também muito acho. ruim. Eu também acho. Acho que... E eu imaginava que a pandemia depois traria pessoas com mais humanidade, sabe? Pensei o mesmo. Você só vê violência hoje. Tudo, o mundo muito egoísta. Eu vejo uma sociedade geral, não é no Brasil, não, muito individualista, baseado numa futilidade muito forte de redes sociais e tal. Isso tem influenciado negativamente. É o mundo de Facebook, né? As pessoas vivem nas identidades reborns dela agora, que está na moda, né? E acho que a violência também tem dominado essas guerras sem fim, sempre explodindo e vira uma banalidade, né? Então o Putin, outro dia, explodiu uma escola, mataram 20 crianças e parece que subiu o preço do café. A sociedade nossa, o mundo tem tratado disso. Né? Aquela situação de Gaza, famélica, a guerra aqui, Haiti, essas guerras civis que a gente tem. E tudo. Aqui, a gente não pode andar de aliança na rua. Isso é uma guerra, a gente vive. E eu também acho que as pessoas não se cumprimentam mais, sabe? Não. Ninguém
gosta de ninguém dá essa impressão para a gente, né? Eu não acho uma época muito difícil, sabe? Eu achei que piorou bastante a sociedade. Muito difícil. Eu vivo muito bem, sou muito feliz com a minha família, Deus sempre foi muito bom para mim, mas eu acho que as relações pessoais hoje, elas estão muito superficiais, elas perderam muito enfoque, e da pandemia piorou bastante. Quer dizer que se você não fosse advogado, você seria jornalista. Ou jornalismo, ou trabalhar mesmo na área de comunicação e comunicação visual. Era essa a minha vontade. Sim. Desde aquela época. Sim. Mas isso aí, naquela época... Mas está em tempo ainda. Aquilo não era profissão na época, né? É quase você bailarino, quase. A discriminação era parecida. Do meu lado, que era uma família de direito, falando, não, eu vou trabalhar em rádio e televisão. Vai nada, moleque. Vai ser advogado. Então eu fui ser advogado. Eu entrei na PUC e no Mackenzie, né? E só uma curiosidade, na PUC na época era 1984, 85, né? Direta já e tal. Pô, já cheguei na PUC ali, fui subir as escadas, as paredes tudo pichadas, entendeu? Direta já. Sentei na sala de aula e falei, não vou fazer Mackenzie, eu vou fazer PUC, que era uma faculdade mais conceituada. Aí o professor resolveu fazer uma chamada. Na hora que falou Antônio Salim Curiati Júnior, mas eu tomei uma vaia, Faustão. Mas eu tomei uma vaia. Eu falei, pô, tô chegando agora aqui e tomei essa vaia, eu fui embora. Falei, nunca mais voltei pra PUC. Eu tinha perdido o prazo de matrícula no Mackenzie. Aí eu fui lá, fui com meu pai. Tinha um diretor que era amigo nosso. Ele falou, mas você entrou? Eu falei, entrei, mas eu fiquei doente. Não falei que eu tinha preferido a outra e tal. Aí eu consegui fazer o Mackenzie. Fui muito feliz no Mackenzie. Foi uma ótima faculdade, inclusive. Olha, você vê, eu comecei em 61, né? Em Jornal de Bairro, Gazeta de Santo Amaro. Mas naquela época, quando você falava que queria ser jornalista, ir para área de... muita gente, ele vai... é vida mole, vai beber, vai usar droga, vai... Não sei, é o que se pensava na época, com né? certeza. E não é, muito pelo contrário, não era bem assim, não. Pode ser que algumas pessoas tenham trilhado esse caminho, não é? Sim. Não é, graças a Deus, não é o meu... Não, mas era uma discriminação da família mesmo, né? Que existia nesse ponto aí. Mas tá bom, queria o melhor pra gente. Exatamente. E não foi ruim, viu? Não, eu não posso reclamar da vida, não. Não deve se arrepender de nada. Não. Fui feliz na minha carreira aí. Como um amigo Curiati vê a política hoje? Com saudade da política antiga, né? Saudade de político de verdade, como a gente tinha. Não sei se o ouvinte novo lembra desses políticos. Não estou falando só do Maluf, mas o próprio Montoro também, Ulisses Guimarães, né? Se quer uma esquerda, pô, tenho saudade do Brizola, pô. Brizola era o cara, não gostava das ideias dele, mas era um comunicador fantástico. Severo Gomes. Ideias. Sim, o Severo, pô, bem lembrado. E tantos outros. Eu acho que hoje a política, ela é o caráter, ela é parecido com o da sociedade. A democracia tem essa mágica, né? De você transformar os congressos, as casas legislativas, no reflexo fiel do povo. Sim. Que goste ou não, o Congresso não presta, a Câmara não faz nada, mas é a cara do povo, é o povo que elege, Faustão. É o reflexo da sociedade. Então a gente reclama muito, o pessoal reclama, o político não presta. Não, amigo, é você que não presta. É você que vota mal. É você que está vendo tudo o que está acontecendo e não faz nada para mudar. E a única coisa é a questão do voto. Entendeu? E vai votar nesses mesmos que estão aí, por alguma benesse que recebe e tal, e transforma num Congresso. A Câmara de Vereadores, eu conheço pouca gente hoje. Pouca gente atuante. E tivemos uns vereadores muito bons. Eu fui na época do Zé Eduardo Cardoso, da Aldaísa. Tinha outros fantásticos, o Dr. Nelson Proença, pô, que cara honesto, maravilhoso, um médico de primeiríssima linha. Gilberto Natalini também, interessadíssimo, outro médico de alto interesse público. Também não quis mais ser candidato. Ele já tinha 5 legislaturas, mas um dia ele chegou para mim e falou, Fausto, eu não vou mais querer ser candidato. Um ambiente mas por que hoje... isso? Por que essa decisão? Não dá mais para ser candidato à Câmara, está impossível de trabalhar. Então, quem que é o certo ou errado? A Câmara ou a gente? Ninguém sabe, não é nem essa questão de julgamento. É questão que os interesses que levam algumas pessoas a estarem lá e os nossos são diferentes. Bolsonaro ou Lula?
Você acha que na eleição próxima vai haver essa disputa entre os dois? Eu acho que não, mas se eu sou o Lula, eu quero o Bolsonaro. E eu tenho falado, o meu círculo de amizade é mais ligado à direita, né? Sim. E eu tenho algumas ideias da parte econômica mais ligadas à direita, Sim. mas de costumes e tal, eu pareço um esquerdista, entendeu? Eu tenho essa simbiose. E acho que se a direita quiser eleger alguém, ela tem que botar um candidato que não seja o Bolsonaro. É. Eu acho que ele só arruma atrito. Ele não aprendeu nada. Desculpe a crítica, mas para a gente lembrar, você fala do Bolsonaro, você quase apanha, né? Sim. Eu votei no Bolsonaro, viu? Antes de nada disso. Mas, pô, ele foi um cara que surgiu como, Faustão? Fazendo polêmica, brigando com travesti no programa da Luciana Gimenez. Foi. Não é isso? É. E aí arrumou a tal da Maria do Rosário, que foi falar daquele lixo do Champinha e tal, e explodiu. Aí ele teve essa virtude de ter renascido o sentimento da direita, ele é o responsável por isso. Mas ele é tosco, ele é ruim, ele é fraco. Ele teve ministros fraquíssimos. A gestão da crise na saúde dele, botar esse pessoal aí, os ministros aí, tá louco. Foi horrível, horripilante, falar essas declarações de gripezinha. Só ele perdia a eleição pro Lula. E fica falando que foi fraude. Não foi fraude, Faustão. Perdeu perdido, porque chamou todo espírita de macumbeiro. Ele falou que falaram isso. A esposa dele foi votar com a camiseta de Israel. Você acha que os muçulmanos lá de São Miguel gostaram de ver isso? Curiati, eu sempre vi você como uma pessoa de centro. Nem de esquerda, nem de direita. Centro. Depende. Hoje você tem que estar rotulado, né? Então, por exemplo, pauta de costume, para mim, eu não acho que é pauta de governo. Aliás, que esse rótulo é indecente, eu não gosto. Também não gosto. Mas então, ficar falando, a direita tem que ser contra casamento homoafetivo, tem que ser, não tem. Não tem mais isso. Não, deixa os caras. Então, isso não é pauta de governo. E se as pessoas se amam, o que falta na sociedade é amor. Deixa os caras se amar, pô. Faustão, amo você, mas eu acho você uma figura homem, pra mim eu tenho horror a homem, mas tem gente que gosta, tem gente que não é? Então deixa o cara dono de si. E pauta, ficar chamando, o cara é maconheiro e tal, ficar correndo atrás de caminhãozinho de maconha, entendeu? Porra, sabe, umas besteiras, umas questões que me levam a ter uma pauta mais parecida à esquerda. Sim. Mas em relação à pauta econômica, de governo, do que interessa mesmo, eu sou, evidentemente, mais ligado à direita, porque é o que dá certo no mundo. Não tem o que falar. Né? Você não tem como ser contra o Paulo Guedes ou o Haddad. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Então, você tem que ter um desenvolvimento. Pela experiência de cada um deles. Né? Então, nesse aspecto, sim. Então, pode ser que seja de centro, tal, ou direita, mas eu não tenho uma pauta fixa. Sim. Eu não suporto a teocracia. Eu acho que hoje o que querem impor muito é a teocracia, né? Todos eles, ligados à direita, são teocratas. Eu sou cristão, mas eu não acho que tem que ser só Jesus Cristo o cara que tem que ser do governo. Não, o governo é até de ateu. Entendeu? Porque não é de todo mundo e o que importa é a pessoa. Então, pauta de costume, religiosa, não tem que fazer parte de questão de governo. E qual é a sua religião? Eu sou católico apostólico romano. Eu sou cristão. Eu também. Entendeu? Mas por que eu não aceito, eu que aceito Deus como Criador, e tudo que existe é fruto da mente divina, e tudo é verdade, você adota a sua verdade, por que o meu Deus tem que ter esse nome e não pode ser Jeová? Quem sou eu para dizer o que Deus falou? Por que não pode ser Maomé? Por que não pode ser Buda? Porque todos são um só, tudo é verdade, tudo é verdade divina. Por isso que eu sou contra a teocracia. Todos os caminhos levam ao mesmo lugar, né? Sim, exato. Você só escolhe o cartório pelo qual você quer entrar. Exatamente. Exatamente. Então, está se falando muito no aumento de deputados federais, você deve ter lido, vai aumentar de 513 para 531 deputados federais. Há necessidade disso, Curiati? Nossa, meu pai fez... Eu fiz um projeto também aqui na época de vereador, e eu copiei uma atitude do meu pai quando constituinte. Ele tentou dar entrada num projeto que reduzia para... Aí, ó. Olha o nobre vereador aí. Aí, saudade do meu cabelo. Tava gordinho aí já, hein, Faustão? Tá muito bem.
Ele fez que reduzia de 513 para 200 e poucos parlamentares. E ele não conseguiu meia dúzia de assinaturas para dar entrada. E na minha época na Câmara, eu fiz um projeto de emenda à lei orgânica também que permitia, São Paulo poderia ter 42 vereadores, porque 55 era o máximo naquela época. Eu também consegui 3, 4 assinaturas, não mais que isso. Talvez tinha sido só o Nelson Proença, o doutor Mário Dias assinou também. Eu acho que só 3, 4 assinaturas, porque é muito parlamentar, é muita gente, é muito gasto. Não precisa de quantidade, precisa de qualidade. E essas atitudes do Congresso Nacional, eleito pelo povo, eleito por você, essa atitude, o que eles visam? A perpetuação no poder. Essas emendas parlamentares, hoje, de 50, 60, 80 bilhões que eles fazem, isso causa simplesmente a perpetuação no poder. Você não tem como entrar de fora da política hoje, para dentro. Você não tem como combater um deputado que tem 100, 200 milhões de emenda para distribuir no interior aqui de São Paulo. Ele vai ganhar a eleição. Ele já ganhou a eleição. Exatamente. Ele vai ser reeleito. E aumenta o número de cadeiras. Eles visam o interesse do povo. É interesse do povo? É interesse do povo ter mais deputado? E muita gente aí com mais qualidade, muito mais qualidade, não consegue se eleger. Não consegue, não vai conseguir competir. Você põe um time com 11 Pelés e uns 11 perna de pau do outro lado. Só que os 11 perna de pau vale chutar da cintura para baixo, pegar a bola com a mão e cuspir na cara. O Pelé vai perder. Mas isso é muito ruim para o país, né? Muito ruim, mas a culpa muito é do povo. Ruim. A culpa é do povo. A culpa é de quem vota. Essa a história, a gente está na hora de parar de colocar a culpa no político. Quem dá o emprego para o político é a gente. Então, resume para mim, como você vê a eleição de 2026? Acho que o Lula é um comunicador maravilhoso, né? Sim. Ele sabe, pode não gostar dele, não gostar dos métodos, mas como comunicador, Faustão, você é um cara da área, ele é fantástico. Sim. Ele é maravilhoso, ele fala a língua do povo, ele sabe se dirigir à parte que pega da população. O discurso é populista? É vazio? O governo é horrível, é abaixo da crítica. Mas assim era o Jânio e o Adhemar de Barros, lá atrás. Então, e ele pegou essa parte comunicativa maravilhosa, né? Então, tem que combatê-lo nisso. Ele é muito carismático, ele é um cara que veio de baixo e é 3 vezes presidente da República, elegeu uma outra lá também, até quase 2 vezes. Então, ele é um combativo. A direita, se quiser, precisa pôr um candidato que não fique criando inimigos. Né? Eu acho que teria que ser o Tarcísio. Eu acho que o candidato a governo, ao contrário de alguns amigos meus acham, teria que ser o Tarcísio. Seria mais ou menos o caminho correto, né? Porque o governador de São Paulo, ele tem muita representatividade, né? Sim, o Tarcísio. E o Tarcísio é muito bom. Ele tecnicamente é muito bom. Ele é um homem honesto. Quem é do meio sabe disso. Ele pessoalmente, não estou falando que o governo dele todo, onde ele manda, não tem baixaria. Onde ele manda não tem sacanagem. Aqui não é que ele não manda em tudo, né? Mas o Tarcísio é um homem competente, capacitado e honesto. Eu gostaria de vê-lo presidente do Brasil. Entendeu? Não gosto da segurança pública. Não, acho que a segurança pública em São Paulo é o calcanhar de Aquiles dele. Ou ele mexe na segurança, ou ele passa a mandar, ou ele assume, ou isso pode cobrar um preço muito alto. Inclusive na eleição, porque tá péssimo. Você não pode sair de aliança. É bom que a mulher não pode nem mais brigar com a gente, né? A gente sai sem aliança de casa, não pode brigar com a gente mais. Eu já tive o prazer de ser assaltado. Então eu sei bem como é isso. Se não é aliança, é correntinha que eles querem, aquela corrente que você usa aqui também eles querem. E o que me assaltou não queria nem o celular, não entendo. Eu acho que agora segmentaram. Você vai lá, rouba uma aliança de manhã, uma aliança à tarde. Ou 2 de manhã e 2 à tarde. No fim do mês você vai ganhar uma grana muito boa. Tem uma meta, é cota. Você não, você vai assaltar a casa. Então, está tudo segmentado, sabe? Também, e a absoluta ausência de política de segurança pública. O cidadão, ele quer andar na rua livremente. Não dá para andar. Ele não quer que a polícia fique correndo atrás de aviãozinho de maconha. Se os caras querem se matar, fumar maconha, que se mate, fume maconha lá. É uma guerra perdida. Contra tudo. Eu quero andar na rua. Estava contando aqui no bastidor, eu não posso ir no supermercado. Eu dei a minha bicicleta. Que isso? E pagamos um imposto violentíssimo.
uma carga tributária altíssima para o governo do estado. O IPTU aqui é um roubo, um absurdo. O ICMS, o IPI, imposto de renda, lucro imobiliário, é tudo um roubo. E você não vê retorno nenhum. E a classe média se ferra. Porque além de pagar todo o imposto que ela paga, ela tem que pagar o imposto da segurança privada, porque tem que ter um seguro-saúde. Paga o imposto da segurança pública, porque tem que ter um vigia na porta do prédio. Né? Paga o imposto da educação a mais, porque tem que pôr numa escola particular, não põe na escola pública, que é ruim também. Então você paga 2 vezes por tudo e não tem nada? Não dá mais não. Eu tenho certeza que vocês querem saber a opinião dele também sobre o prefeito de São Paulo. Melhorou, Ricardo, né? Na verdade, eu falava até para meus meninos que eu achava que a única função que o Boulos teve na eleição foi eleger o Nunes. Para mim, ele era um candidato claro e tal. Mas eu acho que o Ricardo Nunes... Ele cresceu. Posso queimar minha língua, hein? É difícil você falar bem de político, né? Mas ele cresceu. Tem crescido, a postura dele, a fala dele. Completamente. Ele está impondo projetos absolutamente interessantes para a cidade de São Paulo. É difícil falar isso, mas eu tenho gostado. Né? Depois aparece alguma coisa, a gente fala bem, né? Parece... Mas eu tenho gostado da gestão dele. E pessoalmente também, ele, não o conheço pessoalmente, vi uma vez só. Mas ele tem uma postura, tem sido muito boa. Ele tem se comunicado muito bem. E nos problemas que surgem da prefeitura, às vezes no transporte, ele tem sido muito transparente, muito verdadeiro nas declarações e nas atitudes da prefeitura. Não tem passado pano para ninguém, não. Tenho achado um governo bastante interessante. Ele frequentou muito o programa Gente que Fala, né? Ele Quando era como vereador. Depois como prefeito também, logo após a morte do Bruno Covas, né? Aliás, qual é a sua opinião sobre o Bruno Covas como prefeito? Ele foi prefeito de São Paulo. Não deu tempo de ser prefeito, né? Direito e tal. Era um cara bem intencionado, né? Com ele, nossa, tragédia. A gente tem uma ligação com ele porque o Gente que Fala tem 24 anos. E lá atrás, a gente convidava o Bruno para ir ao programa e ele falava muito pouco, quase não falava. Quando era gordão ainda, não? Ele era gordo. Mas com o tempo ele foi se desenvolvendo. Não é? Aí também ia em outras emissoras e tal, e conseguiu aprender a falar rapidamente. E aí se tornou até um bom vereador, né? Ele sabia usar as palavras com bastante correção. Era um cara muito capacitado, muito capacitado. Ele não era bem cercado, mas era muito bem capacitado. Não era bem cercado. Não era. Ao contrário do prefeito hoje, sim. Que eu gosto muito do secretariado dele. Sim, é um secretariado de alto nível mesmo. É melhor que os ministérios que a gente tem e boa parte do governo do estado. Exatamente. É uma realidade. Exatamente. Curetti, uma pergunta para você. Eleições gerais para presidente, para senador, para deputado federal, estadual e vereador. O que você acha? Porque o mandato poderia ser de 5 anos e sem reeleição. Esse é um projeto que já anda lá em Brasília. Acho que a primeira coisa, eu sou a favor da reeleição. Mas o político fica pensando no primeiro mandato, no segundo mandato. Ele vai pensar na eleição do sucessor. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai trocar uma música pela outra. Porque o sistema vai continuar o mesmo. E se ele está fazendo... O Ricardo Nunes, não foi uma boa ter sido reeleito? Foi. É um exemplo que eu dou. Eu acho ele hoje, com 6 meses de gestão aí, um pouquinho menos, desse segundo mandato, melhor do que foi o primeiro já. Mais experiente, está conseguindo concluir alguns projetos seus, dar andamento em outros projetos. E por esse sistema novo que querem impor, o Ricardo Nunes não ia poder ser reeleito. O Tarcísio, que é um bom governador, não podia ser reeleito. Agora, eu falo o mandato de 5 anos, porque o primeiro ano você vai conhecer a máquina. Segundo ano você trabalha, terceiro ano você trabalha, e aí no quarto ano já está bem próximo da eleição. Eu acho que hoje o espaço de 4 dias é curto. Teria que ter um ano a mais, entendeu? Pode ser, Faustão, se não tiver a reeleição, mas eu sou a favor dos 4 anos com reeleição. Com reeleição. Eu acho que... 4 anos. 4 anos com reeleição, eu acho que então, como que está? É justo.
Eu só acho que devia ser o sistema americano, né? Foi presidente 2 vezes, não devia poder ser mais, né? Sim. Foi prefeito 2 vezes, não pode ser mais. Sim. Entendeu? Ele ocupou o cargo 2 vezes, a alternância do poder é muito importante, Sim. né? Não pode o Lula ter sido presidente 3, 4 vezes aí, elegeu a Dilma. É uma manutenção de poder muito ruim para o Brasil. Sim. Independente de quem seja a pessoa, né? Sim. Você poder voltar para o poder e tal, é uma perpetuação que não deve ser feita. Sim. Agora eu vou deixar o Curiatá um pouquinho vermelho. Vamos falar de futebol. Ei. Ele é São Paulino. Opa! Como é que está o teu time? Como é que você vê o seu time? Como está, a gente sabe. Eu sou da época do Antônio Nunes Leme Galvão, do Marcelo Portugal Gouveia. Era meu amigo, Marcelo. Que presidente, hein? Que presidente de São Paulo, né? Que saudade, hein? E depois... E tinha um desses aí que assumiram São Paulo, não sei se foi o Juvenal, o Leco, eles eram diretores de futebol, foram bons diretores. Sim. Entendeu? Mas como presidente, você tem umas coisas horrorosas ligadas à gestão do São Paulo. O Casares está aí, eu acho que ele não sabe muito o que fazer, ele pode ser bem intencionado, o Belmonte pode ser bem intencionado, mas pegaram um caminhão de dívida de quase 1 bilhão e não estão conseguindo dar jeito. Entendeu? Eu temo muito pelo futuro do São Paulo em alguns setores. O técnico, você... Gosto do Zubeldia. É bom técnico. Tem melhor, Fausto? Não. Não tem. Ele acha que comanda bem o time de São Paulo. É difícil você ter um elenco... Ele é briguento, né? Ele é igual o português do Palmeiras, né? O Abel. O Abel é o cara. Para mim, o Abel que tinha que ser o técnico da seleção. Entendeu? Acho a gestão do Palmeiras... O Palmeiras estava quebrado, não sei se você lembra. Você lembra, né? Aí veio o Paulo Nobre, que foi um presidente maravilhoso. Tirou dinheiro do bolso, pôs subsidiado em cima dele. Ele transformou o Palmeiras no que é hoje. Mas só vieram boas gestões. Pode não gostar da Leila. Pode não gostar daquele filme. Mas que é boa presidente. Eu queria a Leila presidente de São Paulo. Eu queria muito. Então... A gente tem que ver. Agora, o futebol, eu não tenho nem de jogo. Meu filho mais velho fala que eu virei modinha. Eu não vou mais no estádio, que eu só fico no controle remoto. Eu fiquei meio decepcionado. Eu estou achando o futebol, eles estão jogando um pouco com a parte física. E está ficando um jogo violento. Eu gosto. Eu jogo gosto desses. violento? Eu gosto de jogo pegado, de porrada. A gente, isso é. O Fê, novinho. Nova York, isso aí. Olha aí, os dois filhos. Uns 3, 4 anos. Sua esposa. O Fernando à esquerda, a esposa Vivi, o Alexandre e o. Olha o menino ainda, faz uns 5 anos isso aí. Você sempre foi muito família, né? Sempre gostei muito da minha família. Tenho muita sorte de ter minha esposa. Você ainda faz aqueles almoços de domingo que reúne a família? Às vezes faço. Eu fiz um Dia das Mães ali, mas é difícil você reunir todo mundo, né? Eu, por exemplo, com a minha mãe passei... É complicado. Fiz um bife Wellington ali, eu sou bom na cozinha, viu, Faustão? Cozinha? Cozinho sem falsa modéstia muito bem. Olha. E várias coisas. Só não gosto de fazer doce. Doce não é comigo, bolo, dá muito trabalho, faz sujeira, engorda. Qual é o prato preferido seu todos. todos. Eu gosto de fazer carne. Eu gosto de vários tipos de carne. Eu assisto muito a Rita Lobo, né? E para mim é um programa culinário revolucionário, assim, porque ela faz uma comida verdadeira do dia a dia com coisas plausíveis. Não é o Le Cordon Bleu lá que você vê, você tem que ter um forno de 2 milhões para os caras fazerem aquele pão. Não, ela faz coisa do dia a dia. Eu pego muita coisa dela. Gosto de fazer a fraldinha, o forno que ela faz. Eu fiz um bife Wellington que eu peguei uma parte dela também. Eu faço uns peixes muito bons também. Eu faço tudo. Comida árabe. Me convidar para ele... Tá fechado. Ele me convidar qualquer dia para experimentar. Dona Lídia estando boa já, vamos lá. Se Deus quiser. Tomar um vinho em cima junto ainda. Vai passar algumas horas boas juntos. Fechadíssimo. Aliás, nossa amizade já é de longa data. Eu tenho sorte. Não é? Eu tenho muita sorte. Também tenho. Eu também tenho. Você é um cara diferente. Você, nas horas vagas, Curiatá, o que você faz? Hoje, muita academia. Praticamente 6 dias por semana. E um hobby. 6 vezes por semana? Fácil. Você tem que fazer também, Faustão. Eu tenho que fazer. 6 vezes por semana. Eu faço no Clube Paulistano ali. Faço com minha esposa, às vezes com meus filhos. E encontro a querida Ana Maria Quadros agora fazendo, que pra gente é um exemplo. Sim. E gosto muito de videogame. Gosto muito de jogo de corrida. Para o pessoal lembrar, fala quem foi a Ana Maria Quadros. Foi vereadora comigo. Uma pessoa maravilhosa também, da época do Nelson Proença também.
interessada, honesta, verdadeira também, que acabou saindo fora da política também. Outra perda, uma pena. Uma mulher maravilhosa, uma pessoa às vezes as pessoas capacitada. Boas, as pessoas boas vão caindo fora, né? Eu tenho um exemplo também de uma amiga, a Zulaê Cobra. Mas ela é ótima. Não podia ela ter saído da política, nunca, né? Mas nunca. Mas tá o Fabrício aí, que é um bom cara Fabrício, também. Secretário bom da cara. O Sergei é um advogado maravilhoso, fez um trabalho fenomenal na frente da Comissão de Prerrogativas da OAB, um cara interessado também, honesto, devia ser presidente da OAB. É uma pena. Ele não conseguiu se eleger, né? Você vê. É um problema, né? Até na OAB é complicado, né? OAB? A OAB não saiu para nada, Fausto, quase. Quem trabalhava muito lá realmente era o Sergei, que dava orgulho lá. Sabe quanto arrecada a OAB em São Paulo? Você tem uns 500 mil inscritos pagando R$1.000 por ano. Mais ou menos de anuidade, 500 milhões. A CAASP, quando você entra com um processo, você recolhe 2% do salário mínimo para juntar a procuração. Esses 2% vão para a CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que arrecada mais ou menos 1 bilhão. Então o orçamento da OAB de São Paulo é de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. E se você entrar no site da OAB, não tem um portal da transparência. Você não sabe para onde vai esse dinheiro. Pergunta para mim quem é o presidente da OAB de São Paulo hoje. Eu não sei o nome. Eu votei, porque você votava pela internet, eu votei nulo a última eleição e não há como fazer. A OAB não serve para nada. Dá um desconto bom no Delboni para mim. Entendeu? O resto não serve para nada. Para que serve? 1,5 bi? 1 bi? Pô, é muito dinheiro, né? Só no estado de São Paulo. É muito advogado inscrito e tal. E aí chega um cara como o Sergei e não consegue ser presidente. Não vai conseguir. Ele é muito bem intencionado. Muito bom advogado. É uma pena que isso seja dessa forma. É horrível. Horrível. A política dentro e a política fora da OAB é a mesma. E a OAB Nacional, que é um movimento político, que toma partido de causas político-partidárias e se cala frente a outras. Hoje a gente vive uma insegurança jurídica. Eu estava vendo uma notícia, há pouco tempo, que houve, quando o Michel Temer fez a reforma trabalhista, que instituiu o ônus da sucumbência para o cara que entra. A sucumbência é que o vencido paga o vencedor. Se você entrou com o processo, só explicando, você entrou com o processo, você paga os honorários e as custas do processo, você perdeu o processo. E no trabalhista não existia isso. Então os caras pegavam, às vezes, um cara do mercadinho, um funcionário dele, que a diferença de ganhos de um para o outro não era muita coisa, se você pensar nesses pequenos comércios, e entrava com a ação pedindo R$1 milhão, porque ele não tinha nada a perder. E o coitado lá, do dono do comércio, tinha que se virar e a justiça trabalhista paternalista. Isso com a reforma trabalhista do Temer, que instituiu a sucumbência, e o vencido paga os vencedores e tal, diminuiu muito. Mas agora começam a surgir entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho e tal, contra essa situação. Então, no mês de abril, acho que 2025, foi um novo recorde de entrada de ações trabalhistas. Porque basta o cara... eu sou pobre, não posso pagar a custa. Não paga a custa. Aí ele entra com um processo contra você, falsifica, perde 10 milhões de reais, pega uma justiça, às vezes um juiz esquerdopata, que quer levar adiante essa situação e ferra a tua vida, quebra o teu comércio. Vamos agora para um outro caminho. Então, a sua opinião sobre o Supremo? É bravo, hein? É ruim, hein? É o reflexo mais alto da justiça brasileira. Não é exceção o Supremo. O Supremo é a regra. Eu nunca ouvi tanto falar do Supremo como hoje. Mas o Supremo é a regra. Nos últimos tempos, né? Sem dúvida. Você acha que o Tribunal de Justiça é diferente? Não, não é. É igualzinho. É igualzinho. Mas, por incrível que pareça, a gente tem uns membros, né? Porque são poucos ali, que você vê. Sabe o que eu acho que é o melhor ali hoje? É o Zanin. Mas ele foi advogado do Lula. Mas ele é coerente. O pessoal não gosta do Gilmar Mendes. Não gosta, xinga o Gilmar. Mas o Gilmar é jurista. Alexandre de Moraes. Ele é coerente. Ele é jogador, né? Também é inteligente. Também, eu não gosto das atitudes dele. Flávio Dino. Também não tem sido ruim, não. Eu vou te falar o que eu acho do Alexandre, das decisões dele. Não gosto. Você não pode acusar, investigar e julgar.
Ponto. Não pode. Mas é o sistema instituído. Não adianta vir Bolsonaro, vir ficar xingando Alexandre de Moraes. Sabe o que tem que fazer? O Senado da República tem poder sobre o Congresso, sobre o Supremo Tribunal Federal. E parece que está ao contrário. Mas o Senado não faz nada. Cadê os nossos senadores aqui? Cadê os senadores de São Paulo? Cadê os senadores? Cadê a Damares, o astronauta que o Bolsonaro elegeu? Eles que têm que se opor às decisões do ministro que eles achem contra. Não ficar xingando, falar que ele é vagabundo, do PCC, ligar, falar besteira, pô. Que nota você daria para o Tribunal Supremo? Para a Justiça? Não é para o Supremo, é a Justiça. Porque o Supremo Tribunal Federal, 3. Sim, nota 3. 3. Tá ruim, hein? Eu achei que eu fui bonzinho. Tá Pergunta para qualquer advogado. E na área civil ainda, é insuportável você entrar com processo. Decisões absolutamente incoerentes, incompatíveis, injustas. Uma justiça cara, lenta, demorada, ruim, incoerente. Impera a insegurança jurídica que não deixa o Brasil ir para frente. É isso mesmo. 3 tá bom. É isso mesmo. No máximo, viu? Olha, é uma nota que preocupa muito a todos nós, né? Não tem justiça, pô. Muitos dizem que o Supremo se tornou como é hoje por causa da televisão. Porque alguns acham que o magistrado não deve estar aparecendo muito, ele deve ler o processo, julgar, não aparecendo na televisão, porque ele quer agradar quem está assistindo. Eu não creio nisso, não, Fausto. Não é isso? Não, eu acho que a você levar a comunicação, mostrar para o povo o que está acontecendo, você dá um pouco mais de transparência ao processo. E o que levou o Supremo a ter esse protagonismo foi a absoluta falta de atitude dos congressistas. O Supremo tem legislado. Não, eles não fazem ação de ofício, salvo essas investigações aí do Alexandre e tal. Mas não faz. É uma ação que eles são provocados, que eles tomam umas decisões com base em lacunas legais. O Congresso não age, não regulamenta, o governo não regulamenta, não altera uma legislação que tem um conflito. Eles chegam lá e tomam uma decisão e põem uma súmula vinculativa. Eles estão certos em fazer isso. Mas quem devia estar trabalhando é o Congresso, que não faz nada, só se preocupa em emenda parlamentar, não faz porcaria nenhuma. O Congresso nosso não anda. Mas tem outro lado, né? Se abrir a porta da geladeira, eles dão entrevista. Não era assim. Tem isso. Não era assim. Tem isso. Mas eu vivi a época que surgiu a TV Câmara. Sim. Foi em 97, 98, logo que eu entrei. E foi isso que depois explodiu a Câmara de São Paulo com as mazelas que foram aparecendo na televisão. O povo começou a tomar conhecimento. Eu acho essa mostragem da comunicação, mas torna um exercício do ego muito forte. Sem dúvida nenhuma, o ego aqui destrói o ser humano e tal. Mas eu acho importante. A gente hoje só está discutindo essas pautas aí que a gente não concorda por causa da televisão, por causa da TV Justiça, por causa da cobertura que tem lá dentro. Eu gosto. Eu sou a favor. Porque quando você tem coisa muito privada, fechadinha, a sujeira é mais fácil de esconder. Voltando um pouquinho à Câmara Municipal, onde você ficou por 2 legislaturas, que projeto você acha que fez, eu não sei se conseguiu aprovar ou não, mas que você colocou na casa? Eu tenho alguns que eu gostei ali, mas tem uns que não andaram. Eu criei um Instituto de Adoção e Amparo Maternal, por exemplo, que era para facilitar a adoção, né, de órfãos e tal, porque até hoje é uma burocracia, né, que é deixar o moleque lá, chega com 6 meses de idade, deixar até com 14, 15 anos e não pode ser adotado, né? Então tinha essa para dar um amparo para a família e tal. Os pirueiros hoje, que são esses ônibus aí alternativos, a lei é minha. Entendeu? É minha lei. Eu que segurei. Tinha um decreto da Erundina na época. Sim. E teve uma guerra com os empresários de ônibus. E o projeto de lei que segurou a categoria trabalhando aí, depois surgiram essas cooperativas que estão dando esses problemas aí, mas na época não tinha ainda, sim, né? Sim. A lei é minha. Assinada, eu encabeçava, tinha o Zé Eduardo Cardoso, o Carlos Neder, depois o PT inteiro e o PSDB. Sim. Eu tinha esse problema ali, eu era mais ligado à esquerda do que às vezes à direita. O Carlos Neder me deu muito trabalho quando eu era secretário ele enchia o saco? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas passou. Né? Tá bom, a vida cuida. Está aqui na tela a capa do portal Orbis News. Tem 2 anos e meio aproximadamente.
Ele funciona como o UOL, porque está 24 horas no ar. Ah, sim, Então, o portal... se você me mandar um artigo, só de artigos, né? Se você me mandar um artigo hoje, eu coloco hoje mesmo no ar. E o que eu ganho com isso? A atualização do portal, Ah, sim. entendeu? E o portal é bem completo, né? Eu tenho certeza que hoje eu vou receber artigo falando do futebol do fim de semana. Então, o pessoal, além Pode de falar da Fórmula ficar 1 bem também, não? informado, pode falar da Fórmula 1, por Opa. que não? Por que não? Olha, ali tem uma matéria do Celso Russomano que a gente falou. Do bullying, do cyberbullying também. Que Importante projeto, hein? que ele gravou conosco já também. E vamos tocando o portal. Você precisa escrever também. Eu vou voltar a escrever, Faustão. Você é um grande orador, mas... É que escrever dá preguiça. Escreve também porque eu sei que tenho certeza que você escreve bem. Falar é fácil. Mas não precisa falar só de política, né? Tem tanta coisa para falar. Tá, vou escrever. É um prazer. Um prazer e uma honra também poder participar disso. Você falou em hobby aí e não disse qual é o seu. Eu gosto de... Eu sou pior que o Verstappen. Eu sou viciado em jogo de corrida. Eu tenho um simuladorzinho em casa com o volante e tal. Na hora que eu posso, eu estou concentrado, não tem ninguém atrapalhando, precisa de concentração absoluta. Eu participo de algumas corridas, uns campeonatos aí, eu mando bem, hein? Sim. Eu já tive pista aí que eu andei mais rápido que o Tsunoda, pô, que tá na Red Bull. Hoje eu fiz tempo melhor que ele. Olha. Mas essa é a minha paixão. Eu fico 2 horas jogando, só saio quando eu tô com câmera na mão, às vezes. É a tela? Não, põe na televisão. Televisão mesmo? Televisão. Eu ligo na televisão e eu tenho uma cadeira lá, um simulador, um volante com force feedback. Cadeira apropriada. Apropriada. Não mexe a cadeira, né? Porque é muito pesado e muito cara. Mas eu me dou bem nisso. Essa é a minha paixão. Nossa, adoro isso. E fica todo dia? Todo dia não, porque cansa, Fausto. Você tem que estar com a cabeça boa, você tem que... parece um brinquedo, é um hobby, mas você tem que estar focado e concentrado. Não é brinquedinho e tal, não. Você errou uma freada, você foi embora, você... Entendeu? Mas isso faz bem para a cabeça. Nossa, é uma delícia. Passa 2 horas que eu só lembro quando eu tô com câmera na mão. Isso faz bem para a cabeça. É uma delícia. Não sou viciado com nem o Verstappen, né? Estava vendo a entrevista dele, ele para mim vai ser o melhor de todos os tempos, né? E diz que ele é tão fissurado, ele foi correr de GT3, que é a categoria de turismo. Aí ele foi fazer o tempo em Nürburgring. Nürburgring é uma pista gigante, aquela de 20 quilômetros e tal, antiga. Ele fez 3 segundos mais rápido por volta do que o segundo colocado. Os caras falaram que o carro dele estava bugado, bichado e tal. Aí, na véspera da corrida de Mônaco, ele foi jogar um campeonato de turismo também. Diz que ele faz 1,5 segundos por volta, também no simulador, mais rápido que todo mundo. Teve uma vez que a Sony fez uma marcação de tempo em Suzuka, que é a pista que eu mais gosto. E ele fez, acho que 2,18, alguma coisa e tal. O Tsunoda fez 2,22, que hoje é o companheiro de equipe dele. Eu fiz 2,21, eu fiz mais rápido que o Tsunoda, né? Alguma coisinha parecida com isso. Mas ele faz 3, 4, 5 segundos mais rápido que todo mundo. Na Fórmula 1, saudade do Ayrton Senna? Sempre, né? Aquela época, né? Que perda. Sim. E que época maravilhosa também, o câmbio na mão, não tinha direção hidráulica, carro de 1.200 cavalos. Aquilo ali era maravilhoso, aqueles motor V12. Ele era uma pessoa carismática, né? Sim. Um cara... Não vai ter outro. Não. É que nem se comparar, vamos comparar o Pelé, porque quem é o melhor? Pelé não dá. O Pelé você põe do lado. O Ayrton Senna você põe do lado. Aí você compara os outros. Dá para comparar o Messi com o Maradona e tal, o Verstappen com o Hamilton, com o Schumacher, mas o Senna não. O Senna tá... Acima disso. Acima de tudo. De certa forma, a Fórmula 1 perdeu um pouquinho de adeptos depois da morte do Senna. Sim. Não é? Sim, aqui no Brasil ainda mais. Eu conheço várias pessoas, não vi mais, eu quero mais saber de Fórmula 1, meu ídolo foi embora e... Paciência, né? Mas eu gosto do cheiro da gasolina, do esporte a motor também mesmo, né? Não foi só, lógico, o Senna, quem não sentiu, né? Todo mundo lembra onde é que estava, 1º de maio de manhã, né? Naquela manhã de domingo, todo mundo lembra o que estava fazendo. Sim. Não tem um que não lembra. E quando viu o Cabrini anunciando a morte dele ainda, todo mundo lembra da voz. Mas eu gosto do esporte a motor. Eu lembro quando a gente chegava no Autódromo de Interlagos, quando tinha os V10, V12, você estava lá embaixo da avenida, tinha o warm-up de manhã, que era o aquecimento, você estava ouvindo lá embaixo da avenida
os carros lá dentro. Pô, isso aí era incrível. Né? É maravilhoso. Eu gosto realmente disso aí. Eu, quando estava na Secretaria Municipal, eu fiz 2 Fórmulas 1. E numa delas eu fui, o prefeito não podia ir, ele estava meio mal aí, era o Pita, né? É. E eu fui no lugar dele. E junto comigo o Pelé. Ganhou o alemão, que hoje, infelizmente, está... O Schumacher. Mas eu tive o prazer de participar dessa entrega, né? Você que entregou o troféu lá? Não, foi o Pelé. Foi o Pelé? Só podia ser o Pelé. Eu e o Pelé. Mas claro que o Pelé, claro que o Pelé tinha que entregar mesmo, né? Mas nós fizemos 2 excelentes corridas. É uma organização fora de série. Deve ser Nossa, difícil. os caras são muito profissionais. Sim. Muito mesmo. E você aqui também tem que tomar certos cuidados, porque isso me deu trabalho depois na Câmara, no Tribunal de Contas do município. Porque na última hora, faltando 10 dias, chega um cara da Fórmula 1 e diz assim, olha, este guarda-reio aqui tem que ficar 10 metros mais para frente. Aí o que você tem que fazer? Emergência. Chamar a empresa para fazer, emergência. E assim eram várias coisas. Eles fazem isso no mundo inteiro, viu, Fausto? Eu fiquei amarrado no Tribunal de Contas várias vezes por causa disso. Os 2 anos. É a altura da zebra, uma emenda do asfalto. Eles fazem isso no mundo inteiro. Às vezes... A faixa está mal pintada, Exato. Tem que repintar. E às vezes não havia nada disso, não era coisa tão importante, sabe? Nada, perto do evento, que é dinheiro. Maravilhoso, que traz visibilidade, dinheiro, arrecada, diversão. Então, aí você, no domingo, acordava cedo para ir para a Fórmula 1 e nervoso, porque tinha tudo tinha que dar certo, né? Os helicópteros, tudo, a segurança, tudo, né? Uma organização perfeita como a deles. Mas eles são bons nisso. Muito bons. Muito bons. Lembro bem. Não fui mais também. Parei já faz uns 5 anos que eu não vou, 6. Antes da pandemia eu fui. Depois da pandemia parei de ir, não voltei mais. Foram os convites, né? Os convites, todo mundo quer e tal. Não dá para dar convite para todo mundo. Não dá. Mesmo porque fica pouca coisa para a prefeitura, e você acaba fazendo até inimizade, porque ele é meu amigo, secretário, não me arruma um convite? Ou 2 convites? Eu fui uma vez com a Marta, lá fiquei lá no camarote da prefeitura até também. Foi interessante. Era um belo camarote, né? Ela não gostava muito de mim, mas foi uma experiência interessante, a corrida foi boa. Foi boa a corrida? Foi boa. Mas ficar lá dentro foi meio constrangedor. Uriarte, o que você gostaria de fazer hoje? Porque você está largando um pouquinho a advocacia. Eu só estou mantendo aí o que tem andando, né? Não estou largando, né? Mas a gente mantém e tal. E quem sabe a gente não faz um podcast junto, hein? Então é comunicação mesmo com você. Agora dá, né? Estou estabilizado, estou feliz na vida, né? Você tem um outro momento, dá para dedicar um pouquinho mais de tempo, não largar o lado profissional, que a minha vida foi o direito, né? Eu fico muito feliz por ver você assim, com essa vontade toda, porque eu sei que você teve já períodos ruins. Todo mundo teve, né, Faustão? Teve, eu não posso queixar da vida, não. Eu tive também. Todo mundo teve. Também. Mas aí a gente vai tentando virar a chave. Isso. Não é? E a vida que segue, e vamos em frente. Eu acho que para todo mundo isso que eu estou falando serve para todo mundo. Todo mundo é assim, todo mundo tem problema, né? E a gente tem que enfrentar o problema de frente. Sem dúvida nenhuma. É a mesma coisa, a pessoa que se suicida, ela é covarde ou ela é corajosa? Esse é um julgamento terrível de se fazer, não é? Né? É um covarde corajoso. É um covarde corajoso. Acho que é uma boa definição. É complicado isso. Não tem. Então, mas a dificuldade faz parte da vida, faz parte do processo de crescimento. Hoje eu vivo muito bem com a minha esposa, sou muito feliz no meu casamento. Sim. Não pensei que eu pudesse chegar a quase 30 anos juntos, sendo tão feliz e me dando tão bem com uma pessoa. Não sabia que era assim. E realmente, mas isso a gente passou por momentos muito difíceis. Sim. Né? De relações pessoais, de interferências externas e tal. Mas que trouxeram, né? Sempre.
trouxeram a gente a ser o que a gente é hoje, como família, como casal, como marido e mulher, que é muito bom. Uma família muito bonita, viu? Porque Muito você obrigado, tem. graças a Deus. Parabéns. Muito Viu? obrigado, meu Deus. Você merece, você merece. E o seu pai, a gente espera que Deus ajude bastante o seu pai. Não é? Infelizmente ele está com uma consciência bem pequenininha, né? Um grau baixo, mas tá bom. Muita saudade do Curiati, sabe? Essa aí foi a última posse dele. Eu tinha na Assembleia. Um relacionamento muito bom com ele. Ele é um cara especial. Ele começou, meu pai era sapateiro. Sim. Em Avaré e tal. Aí o meu avô montou uma loja de sapato, meu avô Salim, conseguiu mandar ele estudar aqui em São Paulo, foi interno do Arquidiocesano e conseguiu entrar na Paulista de Medicina. Sim. Quando ele voltou para o interior, ele era o único cirurgião de olhos, ouvidos, nariz e garganta da média sorocabana toda. Olha. Então aí ele fez patrimônio e fez fama, porque do pobre ele não cobrava, ele sempre foi assim, parecido com você. Sim. Gostava do pobre, gostava de ajudar o pobre. Sim. E em 62 apareceu com o Paulo Pimentel, lá que foi governador do Paraná, o Cunha Bueno pai. Sim. Aí perguntaram pro seu Hélio, que era muito amigo dele, irmão do Paulo, tem um turco aí, que o povo pobre gosta muito dele, que ele opera todo mundo, vai te arrumar uns votos. E resumindo a história, em 60 e pouco, o Cunha Bueno tendo aparecido só aquele dia, teve mais de 2.000 votos em Avaré. Aí quando viram isso, falaram, Turco, você vai ser deputado. Próxima eleição você sai candidato, e o Turco saiu em 66, se elegeu a primeira vez. Ele se elegeu, então, em 1966. 66. 66. A primeira vez e embalado com a votação expressiva que ele deu para o Cunha Bueno. O que eu posso dizer para você é que ele foi um grande homem na vida dele durante esses 97 anos. Né? 97. Agora está na mão de Deus. Tá bom. Não sofre e tal, mas o grau de consciência dele, infelizmente, é bem baixo. E a vida segue. Graças a Deus. Curiati, muito obrigado pela sua presença. Fiquei imensamente feliz. Vamos caminhar juntos em alguns setores aí. Tomar um café lá para a gente conversar, tomar um café, né, Faustão? Para a gente alinhar. Muito honrado aqui estar com você. Muito feliz. Você é um cara especial, tua energia é maravilhosa, teu programa é límpido como a tua alma, é muito bom estar aqui. Muito feliz e me sinto um privilegiado. Agradeço a Deus pela oportunidade que você tem dado. Para você, espectador, eu digo novamente, nós estamos na TV aberta às 17 horas diariamente. Estamos nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Tá bem? Eu espero a audiência de vocês. Conto sempre com vocês. E trago sempre pessoas interessantes aqui, como é o caso de hoje com o meu querido amigo Tony Curiati. Muito obrigado pela atenção. Até mais.